Olá, este é o tema de número 4 da disciplina mecânica e vamos ter apenas uma aula, porque para explicar movimento uniforme não há necessidade de muitas aulas, é um tema bastante simples. Ele é relativamente comum. Por quê? Os nossos veículos têm um dispositivo, os mais modernos, né? Que é o tal do piloto automático. Então, na estrada, a gente consegue manter a mesma velocidade. Esta é a definição de movimento uniforme. A luz se propaga com movimento uniforme. Objetos caindo da atmosfera por conta da resistência do ar, depois de um certo tempo, também tem movimento uniforme. Então, é muito comum esse movimento. Parece que não, mas é comum. E é fácil reproduzi-lo muitas vezes, basta que a gente elimine o atrito entre duas superfícies, colocando um sabonete no chão, ele praticamente, à medida que você empurra o sabonete, ele vai se propagar com o movimento uniforme. Uma forma de estudar o movimento uniforme é esta aqui. É uma experiência fácil de se realizar, né? Você tem aqui um recipiente, né, contendo óleo, e agora, veja, você solta uma bolinha aqui de cima. Depois de um certo tempo, essa bolinha tem velocidade constante. Essa é uma forma de estudar o movimento uniforme. Aqui ele está graduado em centímetros, então você pode, inclusive, para cada intervalo de tempo, calcular quanto a bolinha andou. 10 centímetros, mais 20 centímetros, mais 30 centímetros, mais 40 centímetros. De forma que é interessante, porque você vai verificar que para intervalos de tempos iguais, essas distâncias aqui são iguais, né? É a definição de movimento uniforme. Se o intervalo de tempo for o mesmo, para vir daqui até aqui, ele será o mesmo para vir daqui até aqui, né? Então essa é uma forma de estudar, né? E existem 3 definições de movimento uniforme, mas todas elas são equivalentes. Uma não é diferente da outra, né? A primeira é se a velocidade é constante. Eu prefiro, na verdade, formular em termos da velocidade vetorial, né? Aí a coisa é um pouco diferente, né? Porque você diz que a velocidade vetorial é constante. E isto aqui é movimento uniforme. Mas também se enuncia em termos de velocidade escalar, né? Quando V é constante, V é zero. Quando a gente coloca um zero, né, como um subscrito, né, isso significa que aquela grandeza é constante. Então, se a velocidade escalar for constante, se diz que o movimento é uniforme, né? Mas, nesse caso, a velocidade vetorial não é constante, né? Mas é uma definição bem simples, velocidade constante. Ponto. Fácil, né? Isso define o movimento uniforme. Então, em termos da coordenada espaço, né, o que a gente pode assegurar? Essa é uma outra definição, né? Uma outra definição. Se as coordenadas, aqui estou falando da coordenada de espaço, aqui também coordenada de espaço, se o espaço variar com o tempo, de acordo com esta equação horária dos espaços, S é igual a esse zero,
mais V0T. Essa é uma outra definição. Parece diferente da anterior, mas não é. Né? É que falta um pouco o cálculo. Né? Então, se um automóvel se deslocar, veja, aqui, né? Se ele se deslocar de tal maneira que os espaços percorridos variem linearmente com o tempo, S de t é igual a S0 mais V0t. Ora, quem é esse zero que está aqui? Esse zero é o espaço no instante de tempo t igual a zero. Se você fizer t igual a zero aqui, você vai obter que isto é igual a esse zero. É uma condição inicial. O automóvel, no instante de tempo t igual a zero, o seu espaço ao longo da rodovia é igual a S0, o espaço inicial. Portanto, S0, não se esqueçam, S0 tem o nome de espaço inicial. Né? O automóvel inicia o movimento no instante de tempo t igual a zero com o espaço igual a S0. Então, S0 é o espaço inicial. Né? Inicial. Quem é V0 aqui? V0 é o que mencionamos antes, é a velocidade, que é constante, que é a velocidade no instante de tempo t igual a zero também. Ela é constante, qualquer tempo. Qualquer tempo. Então, V0 é, no caso deste movimento, é a velocidade, mas é a mesma quando se inicia. Então, é a velocidade inicial. Então, aqui temos S igual a S0, o espaço inicial, mais V0, que é a velocidade ao longo de todo o tempo, e a velocidade inicial também, vezes o tempo. Tempo, aqui, né, numa equação horária, T é o tempo. Então, essa é uma outra definição. Um movimento é uniforme se a equação horária dos espaços for sob essa forma, uma equação linear, portanto. Né? A gente também tem por hábito definir movimento progressivo e movimento retrógrado. Um movimento é dito progressivo se os espaços sempre aumentam. Né? Então, é um movimento que é crescente os seus espaços. Né? E aqui também pode-se dizer que o movimento é progressivo se a velocidade for maior do que zero. Uma outra definição, porque aqui os espaços sempre aumentam à medida que o tempo passa. E o movimento é retrógrado, agora estamos definindo retrógrado, se os espaços decrescem continuamente com o tempo, sempre diminuindo. Né? E aqui a gente pode mostrar que o movimento é progressivo sempre que a velocidade for maior do que zero. São definições totalmente equivalentes. Progressivo é quando a velocidade é maior do que zero. Retrógrado, quando a velocidade, né, é menor do que zero. Aliás, aqui eu deveria ter tomado um pouquinho de cuidado, né? Vamos apagar aqui e vamos colocar o sinal certo. É V menor do que zero. V maior do que zero e V menor do que zero. Então, definir movimento progressivo e retrógrado. O interessante a respeito do movimento uniforme é que o gráfico do movimento uniforme é um gráfico típico de uma função, né, afim. É típico de uma função afim. Então, esse
que temos aqui é um gráfico. É um gráfico. Em t igual a zero, né? Vamos voltar a este ponto, né? Veja que em t igual a zero, em geral, a gente coloca aqui nesses gráficos, no eixo x, colocamos o tempo. E no eixo y, nós, né, colocamos o espaço. É isso. Então, nesse caso, em t igual a zero, esse é o espaço, S0. Né? E V0, ele, na verdade, te dá a inclinação dessa curva, né? Tangente do ângulo beta, o coeficiente angular da curva, me dá a velocidade. A velocidade é constante e ela é dada pelo coeficiente angular, ou seja, pela tangente desse ângulo θ. Então, a tangente do ângulo θ, olhando para a curva, né, me dá a velocidade, V0, que é constante ao longo do movimento. Então, S0, né, usualmente na geometria analítica, né, é, na verdade, o análogo do coeficiente linear, né, de forma que o gráfico do movimento uniforme tem essa forma. É claro que não é só desta fórmula, porque você pode ter velocidades negativas. Então, isso aqui seria um outro gráfico, né? Um outro gráfico. Você poderia ter também velocidade nula, é um outro tipo de gráfico. Porque numa velocidade nula, o gráfico é este aqui. Né? O espaço não aumenta. De forma que eu tenho aqui 3 tipos de gráficos. Né? Esse aqui para o movimento, esse aqui para o movimento retrógrado, esse aqui, retrógrado. Né? E esse aqui, né, ele é tal que os espaços, né, são sempre... Então, é um movimento progressivo, esse que eu mostrei aqui. Progressivo. Esse gráfico. Né? E o outro é retrógrado. Então, são gráficos típicos, né, do movimento uniforme. A outra definição, mas agora é mais complicado, é a terceira agora. É um movimento, né, para o qual, né, a aceleração escalar é nula. É uma outra definição. Ela não é tão útil. Aquelas outras duas são um pouco mais úteis do que esta, né? Temos muitos exemplos de movimento uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele para o qual o movimento se dá ao longo de uma reta. Então, este movimento aqui é um movimento retilíneo, se ele for uniforme. A trajetória é uma reta. No entanto, pode acontecer do movimento se dar ao longo de uma circunferência. Então, neste caso, o móvel se move aqui, né, ao longo da circunferência, e o movimento é dito circular. Né? É uma questão de nome. Mas, lembre-se, a equação dos espaços é sempre a mesma. Né? É uma função polinomial de primeiro grau ou função afim. Né? Mas a trajetória, às vezes, é introduzida no nome. Movimento circular uniforme. É um movimento uniforme ao longo de uma circunferência. Movimento retilíneo uniforme. É um movimento uniforme para o qual a trajetória é uma reta, como esta que estamos aqui. Nomes. Estamos aqui dando nomes, na verdade, né?
Então, sugerimos para os alunos assistirem a este vídeo aqui. E para encerrar a aula e ver como a gente obtém gráficos, sugerimos que o aluno assista a este vídeo aqui. É o último vídeo da aula.